minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é 8 de agosto e nós já estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória de São Domingos. Domingos nasceu na Espanha em 1170 e faleceu na Itália em 1221. Ordenado presbítero, dedicou-se aos estudos de filosofia e teologia e às práticas de piedade. Estudioso da Bíblia e grande pregador, fundou a Ordem dos Pregadores, os Dominicanos, com a finalidade de anunciar a Boa Nova ao mundo. Foi entusiasta da oração popular do Rosário. A seu exemplo, proponhamos-nos anunciar com coragem e dignidade o Evangelho da Salvação. São Domingos, rogai por nós. Queridos, o evangelho que nós vamos refletir hoje é de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Nós estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho é a continuação da multiplicação dos pães. Aqui Jesus retira os seus discípulos do meio da multidão e lança eles, pede para eles entrarem na barca e ir ao mar. O que nós aprendemos aqui? Jesus, quando nos escolhe, quando nós somos os seus discípulos, Ele também nos tira da multidão, nos coloca na sua barca, que representa a igreja, e nos lança para águas mais profundas. Ou seja, Jesus, quando nos escolhe, Ele quer que nós tenhamos mais profundidade com a sua pessoa e no anúncio do seu evangelho. Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. E o mar também representa o mundo, então Ele quer que nós, enquanto igreja, saiamos e vamos ao encontro daqueles que ainda precisam ouvir sobre Jesus, sobre a boa nova do Evangelho. Mas aqui diz que esses discípulos, enquanto estavam no mar, começou um vento contrário. Por quê, queridos? Sempre quando nós levamos a palavra de Deus, nem sempre
vamos agradar. As pessoas vão ser confrontadas com a vida que eles estão levando, porque é a verdade do Evangelho que confronta a vida que eles estão levando. E isso incomoda, porque exige de cada um mudança de vida. Então não é fácil ser discípulo de Jesus, porque ser discípulo é aprender para depois ensinar. E é isso que Jesus, é essa missão que Jesus dá àqueles discípulos. Eles aprenderam com Jesus, agora Jesus os envia para ensinar. E queridos, e aqui diz que depois Jesus, vendo que tudo estava muito difícil, Jesus vem ao encontro deles. Assim, na minha vocação, no meu chamado, no seu chamado, no teu ministério, Jesus, quando nos vê em situação difícil, da qual nós não estamos conseguindo sair, resolver, Jesus vem ao nosso encontro. Só que muitas vezes nós estamos focados nos problemas que nós não conseguimos ver a presença de Jesus na nossa vida, no nosso ministério. Não conseguimos ver Jesus dentro da igreja. E Jesus diz para eles, coragem, não tenhais medo, sou eu. Aqui há algo muito importante, aqui Jesus se revela àqueles discípulos, de fato, de quem é Ele. Ele é o eu sou. É a revelação que Ele é Deus. Isso nós vemos lá em Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés diz, e Deus dá uma missão a Moisés, mas aí Moisés pergunta, mas o que eu vou dizer, quem é o Senhor a eles? E Deus diz, diga que é o eu sou. Aqui Jesus está se revelando a esses discípulos, de fato, quem Ele é, que Ele é Deus. E aqui, depois Pedro, aí já meio empolgado, diz, Senhor, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus diz, vem. Só que aí Pedro começa a caminhar, depois começa a afundar. E aí ele diz para Jesus, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura ele e diz, homem de pouca fé, fraco na fé, por que duvidaste? Queridos, assim é eu e você na nossa caminhada cristã, no nosso chamado, no nosso ministério. Muitas vezes acontecem tantas situações que às vezes nós nos empolgamos e queremos que Jesus nos leve adiante, só que ainda não estamos preparados para enfrentar as dificuldades que surgirão. E aí, muitas vezes, a nossa fé, que ainda é fraca, nos deixa com medo. Mas quando nós nos colocamos com humildade na presença do Senhor e pedimos para Ele nos ajudar, Ele vem. Quando nós dizemos, Senhor, salva-nos, Ele vem ao nosso encontro e nos salva. E depois diz que Jesus entra no barco e o vento se acalmou. Ali também é para mostrar a divindade de Jesus, o poder de Jesus. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre todas as coisas. E nós precisamos reconhecer isso e ser como esses discípulos, nos prostrarmos diante de Jesus e reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque reconhecendo isso, nós entendemos que Jesus, nós precisamos nos colocar submissos à vontade, às ordens de Jesus, porque Ele é o Senhor. Nós precisamos nos colocar e entender o senhorio de Jesus sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. E por fim diz que eles foram a Genazaré e que lá Ele curou muitos doentes. Assim é Jesus, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, confiamos no seu poder, Ele é capaz de curar todas as doenças, todos os nossos medos, todos os nossos pecados, todas as coisas que colocam medo, nos coloca em situação de medo diante de Jesus. Porque Jesus, nós precisamos nos colocar com confiança diante de Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
que nesse mês vocacional nós possamos colocar em oração pelos nossos sacerdotes, pelas vocações, né, sacerdotais, mas também e vocações ordenadas, né, na verdade, e também pelas vocações leigas, e que Jesus, que coloquemos sempre a nossa confiança em Jesus. Queridos irmãos, que vocês tenham uma abençoada semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.